Galera, eu estava com um discurso aqui totalmente pronto já para falar da vitória do Clube do Remo, né? E outras coisas, mas eu, em cima da hora, quando o Goiás empatou o jogo, até porque o jogo terminou agora, Goiás 1, Remo 1, acho que de todos os jogos, dos 19 jogos que nós fizemos aí nesse primeiro turno, esse daqui foi o sentimento de maior derrota e o sentimento, acho que o de torcedor do Remo vai ter ali plena voz ativa para poder falar algumas coisas, né? E a gente vai começar falando do Antônio Oliveira. Para quem não sabe aí, eu acho que o Criciúma ganhou o jogo, né? E quando o Nelson Batista, não, Nelson Batista é o pai dele, esqueci. Eduardo Batista assumiu o Criciúma. O Criciúma estava ali na 16ª ou 15ª colocação, né? Antes de começar o jogo do Goiás, o Remo estava atrás do Criciúma, com 29 pontos. O Criciúma estava na 5ª colocação. Acho que esse resultado de hoje, o Criciúma vai para a 6ª colocação. Por que eu estou falando isso, galera? Porque fica notório que um técnico de futebol, quando ele entende, quando ele tem visão de jogo, faz um bem danado para um time, né? A gente vai falar por etapas, então ficou bem claro que o Antônio Oliveira, infelizmente, por mais que a gente tente aqui dar um apoio moral para ele, a gente sabe que ele é um cara esforçado, mas ele é limitado. Porque, gente, ele cagou o time do Remo, cara. Cagou o time do Remo. A gente vai falar sobre os gols que o Remo perdeu, vai falar, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Aproveitando a oportunidade, já aproveita aqui e te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha, hypa. E ajuda, dá uma força para esse amigo aqui, porque esse cara aqui entende um pouquinho de futebol só. Aqui eu não fico em cima do muro, fala a verdade. Se vocês estiverem preparados para as verdades, vocês fiquem aqui, me acompanhem. E depois eu quero saber a opinião de vocês. Eu queria entender o que passa na cabeça do Antônio Oliveira quando ele me coloca ali Dodô para jogar. Dodô que não tem a mínima condição técnica, física, mental, de vontade. O cara não corre, o cara corre de perna aberta. Ali, desculpa, já começou a foder o Remo. Essa que é a real. Já começou a foder o Remo ali. A gente fala assim, porra, era para ter entrado o Jadson. Mas até que o Pedro Castro ali entrou bem, inclusive deu uma puta de uma assistência para a gente poder aí ter ganhado o jogo de uma forma bem fácil hoje. E sentimento de derrota, cara. O que aconteceu hoje, cara, é para o torcedor, para a diretoria refletir e tomar uma decisão, porque a partir de sexta-feira é um outro campeonato e ali não pode mais ter erros. O que o Remo fez hoje com o torcedor foi uma sacanagem muito grande. A gente vai falar um pouquinho do jogo agora. Era de se esperar, o Goiás não é essa Coca-Cola toda, eu já tinha falado para vocês. Mas é um time que tem um treinador do outro lado, o Mancini, que sabe treinar o jogo, que sabe armar o jogo, que sabe enxergar o jogo, que sabe fazer variação tática. É um cara diferenciado hoje. E, acima de tudo, o Goiás é um time entrosado, então veio para cima do Remo com uma postura ali mais defensiva, jogo muito corrido. E eu continuo achando ali que, por mais que sejam dois excelentes jogadores para o clube do Remo, Caio Vinícius e Cantini, mas quando o jogo está muito corrido, eles não conseguem acompanhar. Mas, enfim, Remo realmente foi amassado no início do jogo ali. E, numa jogada do Pavani, o Remo até nem merecia, mas teve ali aquele lance isolado de sair virando o jogo ali com 1-0, né? E todo torcedor remista, ele se enche de esperança, sofrimento, ansiedade, nervosismo, mas acima de tudo sempre acreditando, né? Então começou o segundo tempo, o jogo se repetiu, mas o que o Remo perdeu de gols era para o Remo facilmente sair ganhando o jogo de 4-0 hoje, cara. O Pedro Rocha, ele não pode fazer o que ele fez aí de perder aquele gol ali como se fosse um jogo que não valesse nada. Antônio Oliveira não insiste mais com o Janderson, não tem condições, não é a primeira vez. Os caras me falam que eu sou um cara chato aqui, que eu pego no pé de jogador, eu não pego no pé de jogador, mas não tem condições. A gente entende um pouquinho de bola, porque a gente jogou bola, a gente assiste futebol, não tem condições para o Janderson.
Mas não é só porque ele perdeu o gol, porque ele não ganha um X1, não ganha, não faz uma jogada, não faz nada. O Remo perdeu o gol de cara aí com o Davó, com o Pedro Rocha e com o Janderson. O Janderson não entrar numa partida dessa, cara, é um crime aqui, futebolisticamente falando. Decepção, limitação de um técnico que era muito cômodo. Se ele queria, de repente, reforçar o meio de campo ali, o que ele poderia fazer? Coloca o Janderson como segundo volante, porque é a posição do cara, e coloca o Freitas, irmão. Pronto, ficava ali com o Caio Vinícius, ficava ali com o Nathan Camargo, ficava ali com o Janderson, ficava com o Freitas. Acabou o papo, cara, mas me colocar aí Dodô, cara, me colocar Pedro Castro, que até jogou bem. Janderson, você vai ficar insistindo com o Janderson até quando, meu irmão? Você chamou todo o Goiás para o campo de ataque 1 hora, tava na cara. Quando deu 40 minutos, eu falei ali, o Remo não vai segurar, cara. Porque já deu o que tinha perdido de gol ali. Ficou bem claro que quem não faz, leva. Essa é a política do futebol. Esse daí, na realidade, é assim, o ditado popular mais antigo para quem conhece um pouquinho de futebol. Então, Antônio Oliveira, o que você fez hoje foi uma puta de uma sacanagem, porque ficou claro que você, futebolisticamente, é um cara limitado, porque você deu de bandeja pro Goiás aí 1 ponto, entendeu? Que vai fazer falta pra gente lá na frente. Você deu 1 ponto, que foi o empate do Goiás, e deixamos de ganhar 3. Então, assim, o Remo poderia... É esse tipo de vacilo, cara, que a gente não aceita. A gente não aceita, entendeu? Vocês podem falar o que vocês quiserem, entendeu? Mas o que aconteceu hoje, da quantidade de gols que o Remo perdeu, isso daí, cara, é inadmissível. Você perder 1 é uma situação, agora 3 de cara, isso não existe. Outra coisa, um cara que eu tinha muito respeito era o Tadeu, né? E se eu quiser desejar que um insucesso, não é mal, tá? É insucesso de um clube, eu vou torcer contra o Goiás. Porque é um time que comprou a soberba daquele jornalistazinho chamado Thiago, não é? Porque uma coisa é você ser um cara parcial, outra coisa é você ser um cara soberba. É você tentar diminuir o teu adversário, é tentar diminuir o povo do Pará, tentar diminuir a torcida do futebol do Pará. E é um cara que eu já não dou ibope há muito tempo, né? E ele continua ainda pegando alguns patos que vão lá dar audiência para ele, para ficar ouvindo aquele monte de babaquice que ele fica falando. Porque antes de começar o jogo, para quem não sabe, Marcelo Rangel jogou 7 anos ali em Goiás, né? E na hora que começou o jogo ali, na hora de cumprimentar, o Tadeu nem olhou na cara do Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel não mexe com ninguém, é um cara evangélico, é um cara da paz, né? Então, se eu tiver que torcer contra um clube aí, eu vou torcer contra o Goiás. Até vou torcer mais contra o Goiás do que contra o próprio Paysandu. Porque aqui ninguém fica em cima de muro. Aqui não tem clubismo. De fato é que foi uma partida aí vergonhosa do Clube do Remo. Foi vergonhosa. É isso que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre o comprometimento. Comprometimento de alguns caras que estão aí dentro, que não tem a mínima condição, tá? Não tem a mínima condição. Pode mandar embora Dodô, pode mandar embora esse Janderson aí, entendeu? Pode mandar embora mais um monte aí. Vocês viram a partida do Kaique, que melhorou no segundo tempo, mas vocês viram o monte de pichotada que ele entregou. Tudo bem que hoje a falha do empate do Goiás ali foi do Reinaldo, e a verdade aqui tem que ser dita. Mas também o técnico me recua simplesmente todo o time, colocando um zagueiro aí com 40 minutos do segundo tempo, que está aí há 21 dias sem jogar. Não dá nem tempo do cara aquecer. Então, Antônio Oliveira, eu não vou te xingar. Eu só vou aqui dar um alerta para a diretoria do Clube do Remo, que ou toma uma atitude, porque simplesmente o que aconteceu hoje foi uma vergonha. O Remo foi um time frouxo, o Remo foi um time covarde, porque segurou tanta pressão no primeiro tempo ali, mesmo recuando, mas que partida do Camutanga. Que mesmo com o nariz quebrado, o cara ali deu a raça, deu sangue. É o tipo de raça que o Remo precisa. Mas não adianta ter raça dentro de campo. Se a gente tem um técnico omisso do lado de fora, que foi deixar para fazer a primeira mudança com quase 25 minutos do segundo tempo, sendo que já tinha jogador cansado, e quando me mexe errado. Você entendeu? Então, assim, é um cara limitado, é um cara que não enxerga o jogo, é um cara que não tem visão de jogo, é um cara que
tenta, a gente percebe que o cara tenta se esforçar, mas o problema é que ele é limitado. O que ele fez com o Remo hoje foi a pior covardia que um técnico de futebol poderia fazer ultimamente. De novo, o Jadson não entrou na partida, o Regis conseguiu ser expulso no banco de reservas. Nós já entramos ali, como sempre, pressionado, com um árbitro tendencioso. Não vou falar nem do pênalti, porque pênalti é interpretativo. Eu quero ver se esses babacas lá, numa minoria de umas formiguinhas que falam um monte de merda ali, naquela Band ali, que são 2 desse programa aí, que falou que ia amassar o Remo, cara, resultado dentro de campo. E vocês tiveram muita sorte hoje, porque nós tivemos jogadores frouxos no segundo tempo, que não honraram essa camisa aqui, ó. Que não honraram essa camisa aqui. Então, Tonião, você toma uma atitude com o Marcos Braz, entendeu? Porque se esse técnico continuar fazendo a palhaçada que ele fizer hoje, o Remo não vai conseguir o objetivo. Então, assim, é muita coisa que a gente tem para falar, muita coisa, é um sentimento de revolta, é um sentimento de derrota, é um sentimento de que a gente poderia sair com 3 pontos hoje e terminar aí um primeiro turno numa 4ª colocação, mas eu fico mais puto e revoltado é que ainda vai ter torcedor, ai, mas empatamos, é 1 ponto. Eu fico puto com um cara que pensa pouco. Vocês acham mesmo que o Remo merecia trazer 1 ponto hoje? Para você que fica pedindo aí defesa do técnico do Remo? Para você que fica defendendo o Viseu? Para você que defende PH? E eu vou falar de novo para você aqui, porque eu não tenho papa na língua. Eu não tenho papa na língua. Eu sou um cara que é autêntico, irmão. Eu entendo um pouquinho de futebol. O PH não era nem para estar no Remo. Nem para estar no Remo. Entendeu? Foi jogada de empresário para ele vir parar do Santa Rosa pro Remo. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, torcedor que fica pedindo PH, torcedor que fica pedindo Ribamar, torcedor que fala que o Antônio Oliveira tem que ter tempo para trabalhar. Vocês viram o que ele fez hoje com o Remo? Torcedor que fica pedindo uma chance pro Viseu. Entendeu? Eu, de verdade, preferia 1000 vezes o Viseu lá na frente tentando segurar do que essa morte súbita aí, esse imbecil aí, desculpa, desse Janderson aí. Entendeu? É técnico, falta de técnico, gente. Desculpa, mas é a forma que a gente tem de desabafar aqui. É porque esses caras não tomam uma porcaria de uma atitude aí e fica fazendo o torcedor de palhaço aí, ficar passando raiva. De novo, cara, é sempre como eu falo aqui para vocês. Eu vinha com um discurso totalmente preparado para enaltecer o clube do Remo, mesmo achando que o técnico errou, principalmente naquela parte ali de ver ali o Cantilho cansado, de ver o próprio Caio Vinícius cansado. Caio Vinícius estava doido para entregar um gol agora com 15, 10 minutos do segundo tempo, porque o cara estava cansado, meu irmão. Será que o técnico não tem essa visão? Cara, faz o certo ali, irmão. Ó, os caras começaram a cansar, tira primeiro ali o Caio Vinícius, coloca o Natan Camargo. Quer reforçar o meio? Beleza, tira o Cantilho e coloca ali o Freitas, que até 2 semanas atrás, até antes do jogo contra o Avaí, era para ser cotado como titular. A gente ia ter 2 caras de marcação forte ali, pegador. E depois, cara, tira o Pavone e coloca o Jadson, irmão. Conserta o meio de campo. Conserta o meio de campo, se for o caso, cara. Tira um terceiro atacante, povoa o meio de campo, tira o Davó e de repente coloca ali na frente o Viseu que fosse, porque a gente não tinha opção no banco de reserva para ataque hoje. O Regis foi expulso no banco de reservas. É difícil, cara. Fala para mim. Olha o que eu falei para vocês aqui agora. Será que era tão difícil o cara simplesmente fazer tudo diferente, desconfigurar? Cara, quando eu vi ele com 17 minutos o cara não mexeu, eu falei, cara, o Remo não vai segurar. E aí, jogador perdendo gol, jogador perdendo gol. E sabe o que eu vou ficar mais puto com isso? É que tem torcedor que vai ficar assim, ai, mas o Remo empatou. Mas está na 5ª colocação, o Remo vai jogar em Belém contra a Ferroviária. Porra, torcedor, para de pensar pouco, meu irmão. Era para o Remo ter ganhado hoje fácil desse time ruim do Goiás. Ruim, é que o Remo foi covarde mais uma vez de ficar retrancado. A gente tem um técnico que parece uma barata tonta, de braço cruzado e pulando. Parece que está em cima de um pogobol, como se isso fosse adiantar. Enquanto isso, o técnico Mancini lá, só olhando o jogo, enxergando. Porra, vamos encher de atacante. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, tava na cara, meu irmão, que o Goiás ia empatar a porra desse jogo. Só esse técnico aí, Zé,
entendeu? Para não ofender o que eu ia falar, porque seria uma ofensa a comparação que eu ia fazer, que não enxerga isso, cara. E aí eu pergunto, será mesmo que você vai ficar passando a mão na cabeça de Antônio Oliveira, de Viseu, de Janderson, de PH, de Dodô, cara? Que isso, meu irmão? Isso aí não se faz, não. Isso daí é covardia. Entendeu? Então é o seguinte, galera. É isso. É isso. Mais uma vez, o Remo foi frouxo, como fez várias vezes aí contra o primeiro jogo contra a Ferroviária, que foi empate, mas pelo menos empatamos lá fora. Contra o Botafogo, pelo menos empatamos. 2 times que estão praticamente perto da zona. O Botafogo está na zona. Contra o Volta Redonda, mas nós não perdemos. Foi em casa, o Volta Redonda jogou muito. Contra o Paysandu, mas é clássico, clássico é clássico. Porra, para com isso, cara. Será que vocês não vê que a gente é tão prejudicado aí com a arbitragem, preconceito, jogador ganhando uma fortuna no nosso time? Manda esses caras embora, meu irmão. Até quando que esse cara vai ficar insistindo aí com um jogador que não tem condições? E é isso, meu irmão. Não vou mais falar nada aqui, porque a gente vai ficar batendo aqui na mesma tecla, entendeu? Para aqueles caras acomodados e que se contentam com pouco. Mas o Remo empatou com o líder, com o Goiás. Porra, grande merda. Era para ter pego no mínimo aí 4-0 do Remo. Mas amassou, meu irmão. O que vale é lance feito. O nosso goleiro teve mérito pelo que ele fez. Renove o contrato do Rangel. Renove porque o contrato dele, entendeu? Só vai até dezembro desse ano. De resto, irmão, eu só vou me calar. E quem quiser comentar, pode comentar ali. Pode comentar, deixa a tua opinião. Aqui é uma coisa democrática, é o espaço nosso. Meu e seu como torcedor. Entendeu? Você tem que ir lá e jogar realmente a real. Só que a minha postura aqui com relação a tudo que eu estou vendo no Clube do Remo, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Então, fiquem todos com Deus aí até o próximo vídeo. E amanhã a gente volta aqui para falar mais um pouquinho sobre isso, porque chega a doer a cabeça de tanta raiva. Até o próximo vídeo. Tchau.